E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Augusto Melo e o que vem acontecendo na política do Corinthians, certo? No vídeo de hoje eu pretendo passar para vocês a minha opinião, tá? Sobre esse assunto, sobre Augusto Melo, o impeachment, o indiciamento da polícia, tá? E eu quero que vocês nos comentários também comentem aí a opinião de vocês, o que vocês acham do assunto em relação a Augusto Melo e o impeachment que ele aí tá sofrendo, tá? Então, só para deixar claro o que tá acontecendo aí, né? O Augusto tomou impeachment do conselho, foi afastado da presidência, então assumiu interinamente o vice-presidente Osmar Stabile, né? E agora vai ser convocada uma assembleia dos sócios, para os sócios decidirem se o Augusto realmente toma o impeachment definitivo ou não, né? Os sócios vão votar se o impeachment é permanente ou se ele volta para a presidência, né? Os sócios vão decidir nessa assembleia, né? Mas por enquanto o Augusto está afastado do cargo e o Osmar Stabile, que era o primeiro vice-presidente, assume aí interinamente, né? E, gente, a minha opinião sobre isso, sobre esse impeachment do Augusto, o que vem acontecendo, é claro que é uma triste história, né? Que a gente está passando agora, uma triste história. É um triste capítulo da história do Corinthians, no caso, um triste capítulo da nossa história. Um presidente tomar o impeachment do conselho. E pior ainda, um presidente em exercício, certo? Sendo indiciado pela polícia por lavagem de dinheiro, furto qualificado, enfim, né? É uma pena, é uma lástima esse capítulo da história do Corinthians que estamos passando, né? E é o seguinte, gente. Respirar fundo aqui porque é difícil a nossa situação, né? Bom, se eu concordo com o impeachment, Fábio, se eu concordo, sim, concordo plenamente, tá? Eu até falei aí em vídeos passados que eu não admito, tá? Eu não admito um presidente em exercício ser indiciado, tá? Ser indiciado pela polícia por um crime. Isso eu não admito. Um presidente indiciado pela polícia, eu não aceito, eu não admito, tá? Então sim, pra mim ele tomou o impeachment, de forma merecida. Mas é claro que não é só isso, né? Não é só o indiciamento da polícia que é o problema na gestão Augusto Melo. Tem outros também que fazem eu concordar ainda mais com o impeachment, né? Primeiro, a questão da base, né? Trocentos jogadores que o Augusto e a gestão dele trouxe pra base, né? Pra quê? Pra quê? Né? Até onde eu sei, a base serve pra você revelar jogadores, não pra você contratar. Você contrata para o time profissional. A base é para você revelar. E o que o Corinthians está fazendo é contratar. Quem o Corinthians está revelando? Quem? Esse ano, fomos à final da Copinha. Vice-campeão, infelizmente. Quem o Corinthians revelou? Quem da Copinha está no time profissional hoje? Né? E do time profissional, só contratou um jogador esse ano, que foi o Angeleri. Certo? Então contrata pra base e não revela ninguém no momento. Começa por aí. Aí os problemas do fiel torcedor, né? O Marcelo Munhoz, que era o chefe de TI, mas pelo que eu soube, esse Marcelo Munhoz, que era chefe de TI, foi demitido pelo Augusto. Parece que o Osmar Stabile colocou ele de volta no cargo. Pelo que eu entendi foi isso, né? E o Marcelo Munhoz fez uma denúncia, um BO, que ingressos do fiel torcedor estavam sendo desviados, inclusive tendo compartilhamento de logins, e que muitos ingressos
que era pra estar no fiel torcedor, tava indo parar na mão de cambista. Muitos ingressos. E ele denunciou isso, o Marcelo Munhoz. Ele denunciou, né? E muitos torcedores começaram a ter problemas pra comprar ingresso, principalmente em jogos comuns. Jogos comuns. Certo? Então ele denunciou isso, Marcelo Munhoz, há um tempo atrás, sobre esse caso do fiel torcedor na gestão Augusto Melo. Certo? Fora outras coisas também, teve um caso de notas fiscais que não foi gerado, não entendi direito esse caso, mas enfim, teve um caso de notas fiscais que não foi gerado corretamente, enfim. Então assim, gente, não é só o indiciamento da polícia, não é só isso. E se tratando do Marcelo Munhoz, por exemplo, parece que no começo do ano ele estava pretendendo, na verdade ele tinha acertado aparentemente, com uma empresa para colocar o reconhecimento facial na arena, que agora, se não me engano, em junho vai virar lei, reconhecimento facial nos estádios em São Paulo, vai virar lei isso. E ele, aparentemente no começo do ano, Marcelo Munhoz, se acertou com uma empresa para trazer esse negócio do facial para a arena, e por um preço bom, um ótimo preço aparentemente. Só que o Augusto vetou, ele vetou isso. E até agora não tem o facial na arena. E já vai virar lei agora. Já vai virar lei. E até agora o Corinthians não implementou isso. Outro caso da gestão Augusto Melo. Já devia ter implementado o facial. O Augusto vetou, aparentemente, o que o Marcelo Munhoz queria trazer ali. E depois que o Marcelo Munhoz denunciou o que estava acontecendo no fiel torcedor, o Augusto Melo demitiu ele. E aí, acho que o Marcelo Munhoz falou com o GE sobre isso, enfim, né, gente? Então, a gente tá começando a perceber que a gestão Augusto Melo tá apresentando alguns problemas, sabe? E... sabe, gente, uma coisa que sempre me deixou encafifado desde o começo da gestão é o fato de que o Augusto ia lá, colocava diretores em determinados cargos e esses diretores iam embora. Ou abandonavam o Augusto, ou o Augusto tirava eles de lá. Tipo, começou com o Rosalá Santoro no financeiro, não tá mais lá. Aí teve Nhuki Lee e depois, se não me engano, Leonardo Pantaleão no jurídico. Já foram embora. Então eu comecei a perceber gente que o Augusto botou lá dentro abandonando o barco, indo embora. Um outro bom exemplo. Ele colocou um diretor estatutário de marketing, Edgar Soares, lá por pura politicagem, com toda certeza. Em um mês, esse cara foi embora. Foi embora. E quem tava no marketing era o Vinícius Manfredi, se não me engano, superintendente de marketing, e ele foi mandado embora. Se não me engano, pelo Edgar Soares. E esse Edgar Soares não dura nem um mês no marketing. Ele vai embora. O Augusto coloca ele lá, depois ele vaza, vai embora. Então problemas na base, polêmica no fiel torcedor, pessoas que estavam com o Augusto e começaram a abandoná-lo. Aí agora o indiciamento da polícia pelo caso Vai de Bet. A polícia afirmando, não sou eu, não é a imprensa, é a polícia que está afirmando, está indiciando o Augusto, junto com outros 3, Marcelo Mariano, Alex Cassundé e o Sérgio Moura. A polícia está dizendo que esses 4 elementos, esses 4 indivíduos, roubaram o Corinthians. A polícia está dizendo isso. É claro que vai rolar um processo com a justiça, o Ministério Público. O Augusto Melo diz que é inocente. Ele vai tentar provar a inocência dele perante a justiça, certo? Ele vai tentar provar, ele diz que é inocente. Mas a polícia está dizendo que ele roubou o Corinthians. Que ele cometeu um crime contra o Corinthians. Ele pode provar a inocência dele, mas a polícia está dizendo isso. Então assim, gente, não tem como eu não concordar com o impeachment, não tem. Aí o que eu tô percebendo aí nas redes sociais
É o fã-clube do Augusto Melo simplesmente doido da vida que ele tomou impeachment, dizendo que ele tomou um golpe do Andrés, da Renovação e Transparência. Estão tratando o Augusto Melo como se ele fosse um coitadinho, como se ele fosse uma vítima. Gente, é o seguinte. Primeiro que o Augusto Melo não é nenhum coitadinho. Já começa por aí. Segundo, a grande desculpa pra defender o Augusto, pelo que eu tô vendo, é a dívida. O Augusto não tem culpa da dívida de 2 bilhões. É culpa das gestões anteriores. Ninguém tá acusando o Augusto Melo de ter culpa nisso. Estamos falando do que vem acontecendo na gestão Augusto Melo. Problema no fiel torcedor, problema na base, indiciamento da polícia, tudo na gestão Augusto Melo. O fato dele pegar uma bucha de uma dívida de 2 bilhões não tem nada a ver com isso. A gente sabe que não é culpa dele, não é culpa do Augusto essa dívida. É culpa do Andrés, do Duílio, da turma deles. Eles têm essa culpa. A gente tá falando do que o Augusto vem fazendo na gestão dele, certo? E outra, pelo que eu tô percebendo, parece que muitos estão defendendo o Augusto, porque já que ele era, na última eleição, oposição da Renovação e Transparência, então já que ele é oposição, vamos proteger ele. Gente, olha, os últimos presidentes do Corinthians, olha, tá rolando a mesma coisa que aconteceu com os últimos presidentes, sabe? Porque Andrés e Duílio também tinham um fã-clube. Também tinham. Hoje, o Andrés e o Duílio são odiados pela torcida. Odiados. E de forma merecida. Mas eles também tinham fã-clube. Eu lembro muito bem disso. Os defensores do Andrés. Ele trouxe Ronaldo. O Andrés montou o time campeão da Libertadores e Mundial. O Andrés manteve o Tite lá depois que perdeu pro Tolima. Tinha o fã-clube do Andrés. O Duílio também tinha o fã-clube. Também tinha. Eu lembro lá em 2021, quando ele trouxe William, Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto. Lembram disso em 2021? Tinha um meme rolando na época na torcida, do tipo assim, silêncio, deixa o Duílio trabalhar. Duílio está trabalhando. Né? Duílio está trabalhando, silêncio. Eu lembro muito bem disso. Né? E quando vinha alguém criticar o Duílio, esse alguém era criticado. A torcida criticava quem criticava o Duílio. Eu lembro muito bem disso. Agora hoje o Duílio é odiado. Hoje ninguém quer saber de Duílio. Mas naquela época, meu Deus, não podia nem criticar o Duílio. Nem perto disso. Parece que alguns esqueceram disso. Eu não esqueci. E com o Andrés principalmente. Tinha uma época que pra criticar o Andrés, meu Deus. Meu Deus, a pessoa era condenada se ameaçasse criticar o Andrés. Agora tá acontecendo a mesma coisa com o Augusto Melo. Tá acontecendo a mesma coisa com o Augusto Melo. O fã-clube dele defendendo ele. E qual é a desculpa pra defender ele? Qual é a desculpa pra defender ele? Mas ele tá pagando o salário certinho. Mas ele não vendeu o jogador a preço de banana. Não sei lá o quê. É sempre uma desculpa pra defender o cara. Que nem foi com o Andrés e com o Duílio. Né? Aí depois, quando foi ver as merdas que o Andrés fez e o Duílio fez, olha o Augusto agora. Então não adianta, gente, pegar as coisas boas que o cara faz, ou que o cara aparentemente faz, pra defender e esquecer das coisas ruins. O Andrés trouxe o Ronaldo. E ao mesmo tempo endividou o Corinthians pra cacete. O Duílio contratou aqueles bons jogadores lá, não sei lá o que. Deixa o Duílio trabalhar. E ao mesmo tempo se envolveu com uma empresa caloteira que é a Talsa. Ao mesmo tempo contratou um monte de técnico fracassado. Agora o Augusto. O Augusto paga o salário certinho. O Augusto trouxe um patrocínio bom da Esportes da Sorte. Ele trouxe Memphis Depay. E ao mesmo tempo indiciado pela polícia. No caso vai de bet. Ao mesmo tempo ferrou com o programa do fiel torcedor. Ao mesmo tempo contratando trocentos jogadores pra base. Vocês estão entendendo? Aí, se vai criticar o Augusto Melo, tem um bando de, desculpe a palavra, um bando de imbecis que estão afirmando assim: se você critica Augusto Melo, então você é a favor da renovação e transparência voltar. Meu amigo, quem usa esse argumento, olha,
pelo amor de Deus, gente. Qualquer corintiano que se preze não quer volta de Andrés, não quer volta de Duílio, não quer volta desses caras. Mas não é por causa disso que a gente vai passar pano pras merdas que o Augusto Melo vem fazendo, sim. Não dá pra passar pano, mesmo que a gente seja contra a volta do Andrés. Ah, Fábio, mas e se o Augusto provar a inocência dele? Sabe? E se ele for lá na justiça e provar que é inocente, que ele não fez nada de errado? E aí? Ainda tem o caso da base. Ainda tem o caso do fiel torcedor. Não é? Ainda tem essas outras coisas. Não é só o indiciamento. Né, gente? Eu adoraria que o Augusto provasse a inocência dele. Eu adoraria de verdade. Sinceramente. Eu adoraria que ele provasse a inocência dele. Se eu acredito nisso ou não, é outros 500. Mas eu adoraria que ele provasse a inocência dele. E mesmo que ele prove, tem outras questões contra ele também. Certo? Aí falaram aí também que na gestão dele aumentou a dívida em 800 milhões. Aí parece que o Augusto falou que não é dele, né? Até sugeriu, e o Augusto até queria que reabrisse as contas de 2023, né? Então assim, gente, desculpem, mas não dá pra ficar defendendo Augusto Melo. Aí sabe o que eu penso, né? Que se fosse André Negão, o presidente, por exemplo, vamos supor que o André Negão fosse o presidente e fizesse as mesmas coisas nas mesmas circunstâncias que o Augusto, coisas boas e ruins. Vamos supor que o André Negão, por exemplo, sendo presidente, paga salário bonitinho, não vende jogador a preço de banana, etc, etc, mas ao mesmo tempo, indiciado pela polícia, ferra o fiel torcedor e lasca com a base. A mesma coisa do Augusto, coisas boas e ruins. Eu tenho certeza que estaria todo mundo pedindo a saída do André Negão. Eu tenho certeza disso. Que se fosse o André Negão, nas mesmas circunstâncias do Augusto, com coisas boas e ruins, se fosse o André Negão, estaria todo mundo pedindo a saída dele. Por quê? Porque ele é da Renovação e Transparência. Já que o Augusto não faz mais parte, porque um dia ele foi da RT, sim, o Augusto um dia foi da RT, da Renovação e Transparência, ele já foi. Mas como hoje ele não é mais, então não vamos criticar, né? Vamos defender, falar que é golpe contra ele. Vocês estão entendendo? Então, pelo que eu tô entendendo, para alguns torcedores, como o Augusto é oposição da Renovação e Transparência, não faz mais parte, não é mais amiguinho do Andrés, que ele já foi, né? Então, como é o Augusto Melo, tá liberado ele fazer merda? Tá liberado? Se fosse qualquer outro, todo mundo criticaria, mas como é o Augusto Melo, então tá liberado ele ser indiciado pela polícia, gente. Tá liberado ele fazer merda. Vamos acordar, gente. Não tá liberado, não. Não é porque o Augusto Melo era oposição na última eleição e ele ganhou, não é por causa disso que tá liberado pra ele fazer o que quiser. Não é... Tem que cobrar independente de quem seja que esteja lá. Independente de qualquer coisa. Não importa se ele não é da Renovação e Transparência. Se ele fez merda, tem que ser falado e não defendido. E outra, gente, não dá pra ficar com esse argumento do tipo, se você é contra Augusto, você é a favor da volta do Andrés. Ninguém é a favor da volta desse cara. Nenhum corintiano que se preze é a favor. Mas não dá pra ficar defendendo Augusto Melo e as merdas dele. E é claro, muitos estão preocupados do tipo assim, mas se o Augusto sair, a Renovação e Transparência vai voltar. Gente, ninguém quer que eles voltem. Ponto. E o que acontece? O Augusto saindo mesmo da presidência, confirmando a saída dele, é claro que todos nós, inclusive eu, vai ter medo de alguém da Renovação e Transparência querer voltar. É claro que eu vou ter esse medo, todo mundo vai ter esse medo. Mas cabe a nós, torcedores, fazer o que está a nosso alcance para impedir que isso aconteça, né? É a gente pressionar, é a gente criticar, é a gente falar, protestar se for necessário, é fazer o que está a nosso alcance, como torcedor, certo? Para impedir que isso aconteça. Porque o Augusto saindo mesmo, confirmando a saída dele, temos que fazer de tudo para nenhum amiguinho do Andrés ou o próprio Andrés voltar à presidência. Não vamos admitir isso. Não vamos. Até porque,
Por mim e por vocês, Andrés, Duílio, todos esses caras deveriam ser banidos do Corinthians. Deveriam. Olha, o meu dia seria maravilhoso se eu visse uma notícia assim: Andrés e Duílio fora do Corinthians. Roberto de Andrade, Mário Gobi, fora do Corinthians. Eu sonho com esse dia. Infelizmente, eu não tenho esperanças que esse dia vá acontecer. Mas eu sonho com esse dia, desses caras fora do Corinthians. Então é claro que eu tenho medo desses caras voltarem. E eu, como torcedor, vou fazer o que tá ao meu alcance e vocês vão fazer o que tá ao alcance de vocês pra evitar que isso aconteça. E vamos fazer. Eles não vão voltar. Não vão mesmo. Mas como eu disse, também não dá pra ficar passando pano pra Augusto Melo. Não dá. Não dá, gente. Desculpem, não dá. Tá? E agora assumiu o Osmar Stabile, né? Que eu até vi a entrevista coletiva dele, que ele deu, né? Mais ou menos 40 minutos de coletiva, ele respondeu perguntas. Eu assisti a coletiva dele. Ele falando que precisava ver muitas coisas ali, em questão financeira e jurídica, para ver o que estava acontecendo. Porque, segundo o próprio Osmar Stabile, o Augusto não deixou nem ele, nem o outro vice-presidente, o Armando Mendonça, não deixou nenhum dos dois participar da gestão. O Augusto não deixou o Osmar Stabile participar da gestão. Então o Osmar Stabile nem sabia, não sabe o que estava acontecendo, porque o Augusto não deixou. Segundo o próprio Osmar Stabile, né? Ele falou isso, que o Augusto não deixou ele participar da gestão. Então ele assume agora interinamente sem saber o que está acontecendo. Financeiramente, juridicamente, ele não sabe, porque o Augusto, segundo ele, não deixou. Certo? Então ele falou que ia ver algumas questões. Ele falou que parece que foi ver o dinheiro em caixa e não tinha nada. E tinha que pagar o Profut, por exemplo. Né? Que ele falou do Profut. Que tinha uma parcela para vencer, alguma coisa assim. Lembrando que assim, gente, sair do Profut seria uma coisa ruim pro Corinthians, né? Porque o Profut, para quem não sabe, é um programa do governo, certo? Que vou dar um exemplo para vocês. Se o Corinthians sai do Profut, dívidas postergadas do Corinthians, dívidas do governo, né? Dívidas que o Corinthians tem com o governo, essas dívidas que estariam postergadas, por exemplo, essas dívidas passariam a ser de curto prazo, né? Aí o que acontece? Mais dívidas a curto prazo, dívidas do governo, sabe o que o Corinthians poderia sofrer? Penhoras e bloqueios. Pois é, o Corinthians saindo do Profut, dívidas postergadas virariam dívidas a curto prazo, e se o Corinthians não paga essas dívidas, poderia sofrer penhoras e bloqueios. Esse é o problema do Profut. Pelo que eu vi, o Cruzeiro não tá no Profut. Saiu em 2020. Pois é, em 2020. Talvez o pior ano da história do Cruzeiro. Não conseguiram pagar a parcela, saíram do Profut. Muitas dívidas a curto prazo que o Cruzeiro tinha com o governo. Pois é. Dívidas que o Cruzeiro estava postergando viraram a curto prazo. Né? Pode acontecer com o Corinthians. Essas dívidas que o Corinthians estava postergando passariam a virar a curto prazo, né? E o Corinthians não precisa mais de dívidas a curto prazo, né? O Corinthians não precisa mais disso. Então esse é o problema do Profut, e sair do Profut. E parece que é uma parcela que tá para vencer de 3 milhões. Sabe? Então, assim, gente, é complicada a nossa situação. E outra, né? Falando do time em campo, infelizmente a gente vê isso refletir dentro de campo também. A política do clube, o que tá acontecendo dentro do clube reflete dentro de campo. Não adianta fugir disso. Reflete, gente. Refletiu na última derrota pro Huracan. A derrota por 1-0. Refletiu. Sabe? Aliás, gente, o Corinthians, na minha visão, virou um clube nos últimos anos
não só mal administrado ou mal estruturado, né? Mas também virou um clube de mentalidade pequena, sabe? Assim, a instituição é gigantesca, mas as pessoas que comandam a instituição têm mentalidade pequena. E isso também reflete em campo. Essa derrota pro Huracan, do jeito que foi, faz quanto tempo que vemos derrotas assim acontecendo? Há quantos anos derrotas com esse tipo de atuação, sabe? Como que foi contra o Barcelona na Libertadores ou agora contra o Huracan. Há quantos anos vemos o Corinthians jogar desse jeito em muitos jogos? Ainda mais em jogos internacionais de Libertadores, Sul-Americana. Ou até Copa do Brasil às vezes. Brasileirão. Há quantos anos? Mesmo com diferentes jogadores, diferentes técnicos. Sabe? Tipo, o jogo que eu vi agora do Corinthians contra o Huracan, eu vi o mesmo tipo de jogo há 2 anos atrás com o Corinthians do Luxemburgo. Ou o Corinthians do Vitor Pereira. Já vi jogos do Vitor Pereira assim. Ou o Corinthians do Mancini, do Silvinho. Eu já vi jogos assim, gente. Com outros técnicos, outros jogadores. A mesma coisa. A mentalidade do Corinthians, aquela mentalidade vencedora de alguns anos atrás, virou uma mentalidade do fracasso. O Corinthians hoje tem uma mentalidade fracassada, certo? De administração, de estrutura e de time dentro de campo. Infelizmente, pelo menos é o que eu vejo, tá? A gente até torce para vencer um outro jogo, um outro título, mas atualmente vivemos de lampejos. O título paulista é um lampejo. Mas vai saber quando vamos conseguir chegar perto de conquistar outro título, por exemplo. Então o que vem acontecendo com o clube politicamente reflete dentro de campo. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Infelizmente. E mais jogos como o que foi contra o Huracan, mais jogos desse jeito vão voltar a acontecer. Vão voltar, vocês sabem disso, eu sei disso. Ainda veremos esse ano, o ano que vem talvez, mais jogos desse tipo. Olha, então assim, gente, é um capítulo triste da nossa história, tá? E só pra deixar claro, eu concordo de novo, tá? Só concluindo, concordo com o impeachment do Augusto Melo. E assim, gente, não vamos defender o indefensável. Por mais que o Augusto Melo vem fazendo, sabe, coisas que outros presidentes deveriam fazer e não fizeram, como pagar salário certinho, não vender jogador a preço de banana. Aparentemente o Augusto Melo, a gestão Augusto Melo, tava valorizando a marca Corinthians, né? Pô, teve o direito de televisão do Brasileirão, né? A parceria com a LFU, né? Um bom dinheiro pro Corinthians que o Augusto trouxe. O patrocínio da Esportes da Sorte, que é um ótimo patrocínio, muito melhor do que a Vitaminas Neoquímica, que tava na época do Duílio. Lembram da Vitaminas Neoquímica? Uma merda de patrocínio. E a Esportes da Sorte é muito bom patrocínio. Gestão Augusto Melo. Sabe? E é por isso que o Augusto Melo, na minha visão, é uma decepção. Sabe? É uma decepção. Eu fico pensando, por que o Augusto Melo foi se envolver nisso? Nesse caso vai de bet, por que ele foi se meter nisso? Sabe? Pô, ele tava pagando os salários em dia. Até porque se ele não pagasse, saberíamos, né? Quando o Corinthians deixa de pagar qualquer coisa, rapidamente sai na mídia. Certo? Então, faz um bom tempo que não vemos notícia. Corinthians atrasa pagamento de jogadores, enfim. Né? Aí tem a parte de não vender jogadores, importantes jogadores, a preço de banana. Coisa que o Andrés fazia como ninguém. O Andrés cansou de vender bons jogadores que estavam no Corinthians a preço de banana. E o Augusto não estava fazendo isso. Então aí vem a decepção. Aí vem a decepção. Que ele venha fazendo algumas coisas boas, coisas que os outros presidentes não faziam, mas ao mesmo tempo, indiciado pela polícia
problemas na base, problemas no fiel torcedor e sabe-se lá mais o que, né? Aí, gente, é a mesma coisa, por exemplo, com o Andrés em relação ao Ronaldo. Ah, ele trouxe o Ronaldo. Pois é, ele trouxe o Ronaldo. Ah, o Duílio trouxe Renato Augusto, Roger Guedes e o William, né? Mas ao mesmo tempo você faz coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo, né? Então não dá pra defender. E de novo, gente, vamos parar com esse, digamos, fanatismo por dirigentes. Não dá pra ficar com esse fanatismo por dirigentes. Tinha o fã-clube do Andrés há uns anos atrás, tinha o fã-clube do Duílio na gestão dele e agora é o fã-clube do Augusto Melo. Gente, nós temos que torcer exclusivamente para o Corinthians. Nós temos que defender o Corinthians, porque a maior vítima nisso tudo é o Corinthians. A maior vítima é a instituição. A maior vítima é o Corinthians. É o Corinthians que temos que defender, não Augusto Melo. Não é Augusto Melo que tem que ser defendido. Ah, tadinho dele, é golpe, não sei lá o quê. Não é Augusto Melo a vítima, é o Corinthians. Entendam isso. A maior vítima é o Corinthians. E a segunda maior somos nós. Somos nós, torcedores. Certo? Que infelizmente ficamos à mercê dos dirigentes fazer um bom trabalho ou não, né? Porque não somos nós, torcedores, que administramos o clube. Não somos nós que pagamos as contas do clube. Não somos nós que contratamos jogadores. São eles. É o presidente, é o diretor. São eles que fazem isso, né? Então também somos vítimas. Porque nós tentamos fazer o nosso papel. Lotamos o estádio sempre. Há quantos jogos o Corinthians tem? 30 mil pessoas, pelo menos. E quase todo jogo é 40 mil. Fora torcedores que estão virando associados, torcedores participando do fiel torcedor, comprando camisa oficial do clube. Certo? Tentamos fazer a nossa parte, mas ficamos à mercê dos dirigentes. Né? Então também somos vítimas, mas a maior vítima é o Corinthians. O único que tem que ser defendido é o Corinthians. Não Augusto Melo, não outra pessoa, é o Corinthians que tem que ser defendido. É claro que muito torcedor fica se perguntando: ah, mas se o Augusto Melo tá sendo indiciado, tá sendo investigado nesse caso aí, por que Andrés e Duílio também não foram investigados? Por que não foi investigado as irresponsabilidades que eles tiveram? E por que não responderam juridicamente? Sabe? As irresponsabilidades deles. Por que não responderam? Não sei. Não sei. É claro que vocês pensam: caramba, será que o Andrés e o Duílio não fizeram nada de errado para responderem juridicamente como o Augusto tá respondendo agora? É claro que muitos estão pensando nisso. Né? E é por isso que muitos ficam pensando, muitos ficam falando: ah, mas na época do Andrés e do Duílio, ninguém fez nada, não sei lá o quê. Então muitos se perguntam: por que o Andrés tá por que o Augusto tá respondendo esse negócio e não tem nada contra Andrés e Duílio? Nada. E eles lascaram com o Corinthians. Por que não tem nada contra eles? E contra o Augusto tem. Né? Muitos se perguntam isso. Não tem nada contra Andrés e Duílio, não tem nada contra Roberto de Andrade, nada contra Mário Gobi, nada contra eles, mas contra o Augusto tem. Então muitos se perguntam nisso. Mas assim, galera, já que tem coisa contra o Augusto, não dá pra defender ele. Não dá, tá? Ainda vai rolar o processo, ele vai tentar provar a inocência dele, tá? Adoraria que ele provasse a inocência, mas se ele não provar, gente, se a justiça condenar Augusto Melo, né? Eu acho que se a justiça condená-lo de fato, aí eu acho que os defensores dele não vai ter mais argumentos pra defender, né? Porque o fã-clube do Andrés foi dissolvido, o fã-clube do Duílio foi dissolvido. Agora, o fã-clube do Augusto, uma hora ou outra, vai cair também. Tá? E de novo, tá, gente? Vocês que defendem Augusto e fica com esse argumento idiota: ai, você que é contra Augusto, você quer volta do Andrés. Para com esse argumento idiota. Ninguém quer volta de Andrés. Ninguém quer.
E vamos tentar lutar ao que estiver ao nosso alcance para evitar que isso aconteça, tá? Então é isso. Essa é a minha opinião sobre esse caso. Já gravei mais de meia hora aqui falando com vocês sobre o que eu penso. E é isso, tá? Mostrei pra vocês os meus pensamentos. Talvez eu tenha esquecido de uma coisa ou outra, mas eu mostrei pra vocês aqui o que eu penso sobre o assunto. E sim, Augusto Melo, na minha visão, mereceu impeachment, tá? E claro, tenho medo da renovação da transparência voltar. Eu tenho esse medo, mas não é por isso que eu concorde com as ações do Augusto Melo. Não concordo e mereceu sim o impeachment. Mereceu sim o impeachment, tá? E vamos ver o que acontece daqui pra frente. E concluindo, gente, é um capítulo triste da história do Corinthians, né? E é assim, né, gente? Se foi fácil torcer na fase boa, na fase ruim, vamos continuar por aqui. É isso, né? Porque no final das contas, amamos o Corinthians. É a instituição, é o clube que amamos. É o Esporte Clube Corinthians Paulista. Como eu disse, é o Corinthians que tem que ser defendido, que tem que ser amado, que tem que ser idolatrado. Não dirigente A ou B, não jogador A ou B. É o Corinthians, certo? É o Corinthians. Vamos ter isso em mente, tá? Então é isso. Comente a opinião de vocês sobre o assunto, tá? E é isso, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!